Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula, a parte 2 de progressão geométrica, né? Vamos falar um pouquinho da soma dos termos de uma PG. E digamos que a soma dos termos de uma PG não é algo lá muito natural, né? Você pensar na PA como a soma de Gauss, né? Como um primeiro exemplo, né? Um exemplo mais inocente da PA como a soma que o nosso amigo Gauss fez, para PG esse raciocínio ele não vai valer. Tá? Para PG a gente vai por um outro caminho para identificar a soma dos termos. Tá? Mas veja, o que nós queremos? Nós queremos a soma dos termos de uma PG. Perceba que eu não separei ainda em PG finita ou infinita. É isso mesmo, viu? Vai fazer sentido falar na soma de PG infinita. Tá? Falar em soma de PA infinita não faz muito sentido, né? Porque você somar várias coisas infinitas vezes vai dar um infinito, né? Então a soma a gente já consegue controlar. A mesma coisa que você subtrair, né? Várias vezes, tá? Infinitas vezes a gente já consegue controlar. Controlar não, né? Eu digo que a gente já consegue ter uma noção do resultado, tá? Com PG vai fazer sentido, tá? Somar infinitos termos de uma PG, mas aí tem uma condiçãozinha que daqui a pouco a gente vai falar disso, ainda nesse vídeo para você, tá? Aguarde e confie, tá bom? Muito bem, então veja, aqui nós temos uma PG, né? Só lembrando para você que a PG é a sequência das divisões constantes, ou então, de repente, a gente pode pensar assim, do A1 para o A2 multiplica por uma razão, do A2 para o A3 multiplica por uma razão, do A3 para o A4 multiplica pela razão e assim sucessivamente. Tá certo? Então a gente vai caracterizar a soma de duas maneiras. Primeiro, se eu parar num n determinado ou num n determinado, finita. Se eu continuar, infinita. Tudo bem? Mas o detalhe é, tá vendo esse A2? A gente vai reescrevê-lo assim, ó. Quem é o A2? É A1 vezes Q. Quem é o A3? É A2 vezes Q? Beleza. Mas é A1 vezes Q quadrado. A1 vezes Q quadrado. Porque fica, ó, A1 vezes Q, A1 vezes Q quadrado. Percebeu? Daqui para cá tem uma razão, daqui para cá tem uma razão. Tá certo? Mas, quem é o A4? A1 vezes Q a terceira, assim sucessivamente. Quem é o AN? Vamos lembrar do termo geral da PG. Se você não está lembrado, tem um vídeo falando das partes introdutórias da PG, tá bom? Assiste lá, tá? Quem é o AN? É A1 vezes Q elevado a n menos 1. E agora eu quero que você perceba uma propriedade ou um detalhezinho que acontece nessa soma. Quer ver? Vem comigo. A1, deixa eu colocar para você aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. A1, 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 A1. Então perceba que o primeiro termo ele aparece em todas as parcelas dessa soma. Eu estou entendendo que é finita por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai entender como funciona se for infinita. Tá certo? Então veja, se eu colocar o A1 em evidência, essa soma que eu quero, ela fica A1 que multiplica o 1, coloquei o A1 em evidência, né? É como se eu tirasse o A1 de todos eles. Entender que no segundo termo sobra o Q, na terceira parcela sobra Q quadrado, na quarta parcela sobra Q a terceira é tranquilo. Entender que na primeira parcela sobra 1 não é tão tranquilo assim, tá? Perceba, se eu colocar o A1 em evidência, eu vou olhar para quem está multiplicando. E a gente sabe que o 1 é o coringa da multiplicação. Porque multiplicar por 1 dá ele mesmo. Tá certo? 1 mais Q quadrado mais Q a terceira, mais Q elevado a n menos 1. Tá bom? Então perceba que tirando o A1, o que sobra na soma de termos de uma PG
é o que a gente vai chamar de soma finita das potências. É isso. Posso entender que aqui é elevado a zero, que é a primeira, que é o quadrado, que é a terceira, é a soma de potências consecutivas, tá? Essa soma eu vou chamá-la A. Então o que eu quero determinar agora é uma expressão para esse A. Tá? É uma expressão para esse A, tá certo? E a gente vai tentar desenvolver um raciocínio para chegar nessa soma. Perceba, cada parcela quem é? É uma potência. Quem é a parcela seguinte? É a potência seguinte. Então eu tenho Q ao quadrado, Q é a terceira, Q é a quarta, Q é a quinta e assim por diante. Veja, se eu pegar essa igualdade e multiplicar por Q, se eu pegar essa igualdade e multiplicá-la por Q, aí eu vou alterar, só que essa multiplicação por Q, que é a base da potenciação, faz com que cada uma das parcelas do A se transforme na potência seguinte. Eu explico. Estou multiplicando por Q, né? Então, no lugar do A fica Q vezes A. Como que é, Rodrigo, essa história de que você, quando multiplica pela base da potenciação, a potência vira a potência seguinte? É assim. Pega 1, multiplica por Q. É Q. Pega o Q, multiplica por Q. Fica Q quadrado. Pega Q quadrado, multiplica por Q. Fica Q a terceira. Pega o Q a terceira e multiplica pelo Q. Fica Q a quarta. Percebeu a ideia? Quando você multiplica por Q, cada uma das parcelas da soma original, ela vai como se avançasse uma casinha. Tá certo? Esse avançar uma casinha faz o seguinte. Aqui eu não comecei no Q elevado a zero, terminei no Q elevado a n menos 1. E no Q vezes A, que é essa segunda soma que eu tenho, eu vou começar no 1? Não, porque eu multipliquei por Q, então é como se eu adiantasse a soma uma casinha. Então eu tenho, ao invés de 1 até n menos 1, eu vou ter, na verdade, do zero, né? Do Q elevado a zero até o Q elevado a n menos 1, na segunda soma eu vou ter de Q a primeira até Q elevado a n, porque todos avançam uma casinha. Então aqui eu vou ter esse n menos 1, que é a multiplicação do anterior que vem aqui por Q, e esse cara, quando eu multiplico por Q, a última parcela vira Q elevado a n. Tá? E eu fiz questão de colocar nessa disposição para que você veja o seguinte. Vem comigo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso. Não é essa parte aqui? É, né? Essa parte aqui quem é? A menos 1. E aí, essa parte final, como fica? Ela fica assim. Q vezes A é igual a menos 1 mais Q elevado a N. É o A que eu quero, né? É o A que eu quero. Então, acompanha comigo. Acompanha comigo. Eu vou colocar o A para cá. Q vezes A, o A está positivo, né? Passa para o lado esquerdo da igualdade, troca a operação, então fica menos. Igual a Q elevado a N menos 1. Aqui eu posso colocar o A em evidência, né?
Aqui eu posso colocar o A em evidência. Se eu colocar o A em evidência, sobra quem? Sobra Q menos 1, tá certo? Sobra Q menos 1, tá bom? Então daqui nós tiramos que aquela soma A que eu quero originalmente, quem é a soma A? É Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Perceba que esse resultado, ele só faz sentido se o Q é diferente de 1, né? Primeiro mandamento matemático, qual é? Nunca dividirás por zero. Tá lá. Ah, Rodrigo, e se o Q for igual a 1? Perceba que se o Q for igual a 1, essa soma fica 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes. É muito mais simples do que você está pensando, ou do que você está imaginando. Tá certo? Então perceba que aqui eu tenho um valor para quem? Para esta soma, tá? Para a soma de potências. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar um detalhezinho aqui para você. Pronto. Eu tenho o valor para a soma de potências, tá? E se eu pegar essa soma de potências, que é o valor final dessa expressão, que é a expressão final desta soma, e multiplicar por A1, eu tenho exatamente a soma dos termos de uma PG. Tá certo? A soma dos termos de uma PG. Então, se eu tiver a soma dos termos de uma PG finita, quem é a soma dos termos? A1 que multiplica quem? Quer guardar? Guarda sim. A1 que multiplica quem? Q menos 1 sobre Q menos 1. E o Q de cima recebe a quantidade de termos como expoente. A1 que multiplica quem? Q menos 1 sobre Q menos 1. E o Q de cima do numerador recebe a quantidade de termos como expoente. Tá certo? Soma dos termos de uma PG finita. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Pensando na PG infinita, a gente, na verdade, não vai ter uma soma, e sim o limite de uma soma. Eu vou escrever, tá? Para os concursos vestibulares, essa ideia ela não é tão interessante. Ela é importante, tá? O que a gente vai ter, na verdade, especificamente, é o que a gente chama de limite da soma. Né? Limite da soma. Só que para a gente ter o limite da soma, nós temos que ter uma condição. Tá? Uma condição. E aí, qual é a condição que nós teremos? Para a gente ter o limite da soma de uma PG finita, nós temos a seguinte condição. A razão tem que ser um número entre menos 1 e 1. Certo? Essa é a condição. Com essa condição, qual é a consequência que nós temos? Qual é a consequência? Perceba que nós vamos somar infinitos termos. Tá? E a consequência que nós temos é o seguinte. A gente vai somar infinitos termos. Então, o n, que é o número de termos, ele vai tender para mais infinito. O símbolo do infinito é o 8 deitado. Tá certo? Quer desenhar o infinito bonitinho? Vira o caderno. Vira o seu caderno e coloque um 8. Tá certo? Vira o caderno, coloca um 8. Tá? Muito bem. A consequência é, se o n for para mais infinito, q elevado a n, esse cara que está aqui, ó, ele tende para 0. Se ele tende para 0, a soma dos infinitos termos de uma PG fica A1 que multiplica Q elevado a N é 0. 0 menos 1 sobre Q menos 1. Vou melhorar isso aqui, tá? Vou melhorar isso aqui. Então, a soma dos infinitos termos de uma PG é
0 menos 1 é menos 1, né? Menos 1 sobre Q menos 1, eu vou trocar os dois, tá? É como se eu estivesse multiplicando por menos 1 em cima e embaixo. Então fica 1 sobre 1 menos Q. Com A1 multiplicando, A1 dividido por 1 menos Q. Só lembrando para você de novo que o Q tem que ser diferente de 1, é a condição. Tudo bem? É a condição, tá? Então nós encerramos essa série de 2 vídeos falando de progressão geométrica, tá? Se você gostou, dá o joinha, tá? Dá o joinha, se inscreva no nosso canal, vai ter vídeos novos a cada período de tempo aí, tá? Se inscreve no meu canal, Rodrigo do Carmo. Se você gostou, dá o joinha, tá certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.